Então, muito bem. Hoje, dia 5/8, essa é a nossa última aula dessa disciplina, né? Dessa turma de estágio. E eu estou compartilhando com vocês aqui a tela, é, do modelo, né? De avaliação que nós temos. Bom, o nosso relatório, da avaliação que foi realizada é o nosso cartão de visitas, tá, pessoal? Então, deixei esse modelo para que vocês tenham essa compreensão, né, de uma boa apresentação, de um relatório, né? Como é que esse relatório ele, ele tem que registrar os resultados. Então, geralmente tem uma capa, né, com a sua certificação, as suas formações, né? E aí, a gente tem um espaço aqui. Eu vou aumentar depois o tamanho, tá, gente? Só para a gente ir discutindo aqui o que é que precisa ser feito, tá? Eu vou compartilhar aí no grupo do WhatsApp a, esse modelo que vocês conseguem ir acompanhando por aí também. Peraí, só localizar aqui. Tururum. Aqui, ó. Pronto. Mandei aí o documento que a gente vai usar para essa avaliação, tá? E aí o que acontece? Então, o esperado é que tenha uma capa, né? Você coloque aí a sua identificação, né? A sua, a sua formação. E aí a gente identifica o paciente, né? Com aqueles dados básicos da anamnese, descreve a demanda, tá? Depois a gente descreve os procedimentos que foram realizados, quais instrumentos você utilizou para avaliar. É, A anamnese, que é um histórico, né? Que é aquela primeira avaliação que nós realizamos, né? Do histórico, do parto, do, do seu, de como foi, né? Ali o parto, a gestação, o puerpério, se houve algum acidente, alguma cirurgia, se a criança ou adulto, né, toma alguma medicação, como é que foi o desenvolvimento, se falou na época certa, se andou, né? Depois a gente tem aqui, no sexto tópico, a observação clínica, né? Ou seja, como é que você observou, né, de forma qualitativa o comportamento daquele paciente ali durante a avaliação, né? Se ele se mexia muito, se tinha um comportamento ansioso, se houve alguma intercorrência, né? Se ele conseguiu respeitar os comandos, se ele conseguiu se manter dentro da sala, né? Do ambiente ali de avaliação, tá? É, Por fim, a gente traz a análise dos resultados, né? Das escalas, dos testes que foram realizados, né? É, E aí, a gente tem também a possibilidade de trazer outros tipos de avaliação que não só a avaliação formal, né? Por testes, a gente pode usar jogos, dependendo da habilidade que eu quero avaliar, né? Outros protocolos que não estão ali dentro do esperado, tá? E aí, depois que eu descrevo todos esses testes, né, que eu apliquei, tudo que eu avaliei, vem a conclusão. A conclusão, gente, o nome está dizendo. Por mais que você não chegue a um ponto, né, de, de fato ali que descreva algum transtorno, alguma dificuldade específica, você tem que relatar na conclusão, de forma geral, o que é que aconteceu, o que é que você identificou, tá? Ou se não identificou nada que cause
alguma disfunção, tá? Bom, e aí a conduta, né? A conduta sugerida para aquele caso. Enfim, o que que você sugere, né, que aquele paciente faça a partir dali? Enfim. Então, eu vou voltar lá no início para a gente discutir um pouco. Mas aí eu queria ouvir de vocês. Tem alguma dúvida com relação, é, ao relatório, ao documento, ao que deve ser feito? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Tá tranquilo? Então tá bom. Perguntar? Professor, Oi. então, é a Vânia que está falando. Esse relatório aí, é depois que. Eu queria entender o seguinte: você está falando do que acontece depois que a gente faz uma avaliação, depois que a gente faz a anamnese, faz os testes, né? Aí faz um Uhum. fechamento aí do relatório descritivo, não é isso? Sim. Mas pensando em quem está começando agora para o curso, para essa profissão, que ainda não tem nenhuma experiência, é, como que a gente pode estar fazendo isso para te entregar a nível de avaliação? Ou você não vai cobrar isso como avaliação hoje? Não, esse não é o meu foco aqui, tá? Ah, tá. Só para eu Combinado? entender. Não vou pedir para escrever relatório, não, pode ficar tranquilo, tá bom? Tá bom. Apesar de Boa que vocês noite, professor. vão ter que pegar firme aí, né? Vocês estão vendo o meu relatório aqui? Não é um relatório de 3 páginas. E eu Boa também não noite. admito escrever um relatório de 3 páginas. Até porque não vai caber tudo que eu preciso pôr. Porque tudo que você aplicar de teste, você precisa relatar aqui, tá bom? Então, se você aplicou o Beleza. teste, mesmo que o paciente não aceitou fazer o teste, você tem que relatar lá. Que no teste tal, que é adequado para a idade, ele não concordou em fazer, tá bom? Então, tudo tem que ser Sim. relatado. Se estava medicado ou não, se mudou de escola ou não, se teve alguma intercorrência, se a observação da escola está batendo com a sua, se os resultados do teste estão adequados, que instrumento que você usou, por que que você usou isso, tá bom? Por exemplo, não foi utilizado o instrumento da faixa etária porque ainda não está alfabetizado. Então, eu utilizei tal instrumento porque se baseia mais em imagens, em cores, em formatos do que na leitura. Por isso, isso e isso. Então, tudo você tem que justificar. Esse resultado desse paciente quer dizer isso, isso, atrapalha isso na vida dele, na funcionalidade dele. Tá? A gente vai dar uma lida aqui, vocês vão entender, tá bom? Alguém ia perguntar e eu barrei, pode falar. Oi, boa noite. Boa É Márcia? noite. Tudo bem, Márcia? É, tudo. Eu ainda não consegui fazer o teste com o aluno pela qual eu fiz a anamnésia, né? Até separei, fiz a impressão daquele do teste de Torres, né? Aquele que a gente consegue identificar várias habilidades, né? Se é qual o Uhum, transtorno da criança. uhum, Mas eu ainda pretendo, eu estava assistindo vídeo, aulas, como aplicar direitinho, né? Porque só em ler o documento a gente não compreende direito. Então eu estava fazendo um estudo sobre isso, como aplicar, quais são as avaliações, as habilidades que eu posso identificar, o que ele consegue ou não consegue fazer. uhum. É, mais ou menos assim, quantas sessões que eu conseguiria para poder fazer o relatório, quantos atendimentos, no caso, seria? Porque num atendimento só, acho que não é possível, né? São Depende de vários vários atendimentos. fatores, tá, Márcia? Uhum, Depende da idade do paciente. Geralmente, pacientes mais velhos, eles demandam menos tempo para avaliar. Por exemplo, uhum, uma paciente com 31 anos de idade, com a hipótese de autismo,
é, eu não vou precisar ir na escola dela, né? Eu não preciso de determinadas sessões em que Uhum, eu tenho que ver qual é, né, o comportamento dela diante de algumas atividades. Então, por ser adulto e a capacidade adaptativa bem desenvolvida, você já consegue ter algumas percepções. A criança já é um pouco diferente, a criança e o adolescente, né? Você tem uhum, que ir à escola, você tem que fazer uma sessão lá, entender por que é que às vezes a escola encaminhou. Ou se não foi a escola que encaminhou, você tem que entender se a escola tem a mesma percepção que você. Uma coisa é o uhum, menino sozinho com você dentro do consultório. Outra coisa é ele no ambiente dele com os pais. uhum, Pode ter certeza que por mais que o transtorno ele vai aparecer em vários locais, né? Para ser transtorno, tem que trazer uma disfuncionalidade em vários ambientes e tem que trazer uma disfuncionalidade de 6 meses ou mais, né? Não existe transtorno. Ah, tem uma semana que eu estou com uma dificuldade na memória. Isso não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu já tenho 38 anos de idade. É alguma outra questão. Ou é hormônio, ou tá chegando a menopausa, tá alterando então a minha função, ou é emocional, ou eu não dormi direito, ou eu não tô comendo, ou tô sem vitamina necessária. Agora é diferente de um adulto, por exemplo, chegar para você e falar assim, ó, desde a infância minha mãe tem problemas comigo na escola. Desde a infância, minha mãe era chamada todo dia na escola porque eu não conseguia calar a boca. Desde a infância, minha mãe evitava sair comigo porque eu não ficava quieta em outros ambientes. Aí já é outros 500. Aí você tem que conversar com a mãe desse adulto, você tem que entender como que foi o parto, como que foi o desenvolvimento dele, se demorou mais a falar ou não, como que era o comportamento. Então, assim, quando eu comecei há muitos anos atrás, muitos milhões de anos, né? Vamos colocar assim, é, eu já tinha formação, mas nessa área de avaliação eu tenho 6 anos, tá? É, entendi. eu gastava umas 10 sessões para conseguir avaliar o que eu precisava. É a média, tá? A média de sessões para conseguir avaliar é de 8 a 10 sessões. Certo. Nossa, professora, misericórdia, isso tudo? É, isso tudo. Você precisa de uma sessão e muitas vezes é pouco, tá, gente? Para realizar a anamnese. Anamnese. Você precisa de uma sessão para conhecer o paciente, que ou você faz a anamnese com o responsável, principalmente se for criança, ou você entra sozinho com o paciente. Com criança não vai adiantar de primeiro você querer entrar sozinho com ele. Você tem que ter muito tato para fazer isso. Eu primeiro converso com a família, faço a anamnese, mesmo com a criança ali no meu espaço, eu já conversei com vocês, eu tenho outras salas, então tem funcionários que ficam com a criança em outro espaço enquanto eu converso com a família, e depois eu falo, ó, agora eu vou conhecer um pouquinho seu filho, aí eu entro com a criança. Ótimo, e eu consigo fazer isso. Às vezes a pessoa não vai ter esse espaço profissional para fazer isso. Então tem que marcar primeiro sozinho com o familiar responsável longe da criança. Porque tem coisas que você não pode falar. Só uma criança adotada, por mais que ela saiba que é adotada, você não pode chegar e perguntar na frente da criança: a mãe, a genitora, ela era usuária de droga? Você não pode falar isso perto da criança. Primeiro que você nem sabe, né, o histórico. Às vezes, tem situações que, para você como adulto, é constrangedor. A mãe chega para você e fala: olha,
O meu filho é adotado e a mãe, quando ele nasceu, jogou ele na parede ou jogou na lata de lixo. Até você, como adulto, fica espantado. Imagina a própria criança escutando isso. Tanto de trauma que não vai desbloquear, tá? Então, você precisa de uma sessão para anamnese, seja adulto, criança, adolescente, enfim, idoso. A segunda sessão para conhecer o paciente. Eu posso aplicar algum teste? Posso, claro, devo, né? Mas você precisa conseguir a confiança do paciente. Se você conseguir a confiança dele aplicando um teste, beleza. Agora, é muito comum, principalmente criança, que eles confundam o formato dos testes com trabalhos e provas da escola, tá? Porque alguns testes ele precisa escrever, em alguns testes ele precisa ler, em alguns testes ele precisa fazer atividade de matemática, como é o TDE, né? Em alguns testes ele tem que ficar quietinho, na verdade, a maior parte deles, né? Então, por exemplo, a mãe chega e fala a queixa para você. Ah, essa criança é desatenta, ele odeia estudar, ele não quer ir para a escola, ele não faz para casa. Aí você chega e faz a anamnese, na primeira sessão você tá com a folha para o menino ler. Ele não vai voltar lá não, minha filha. Nem a força. Eu não quero naquela tia mais. Já tem que ler na escola, eu não vou ficar lá com ela fazendo prova, né? Então você tem que conhecer, né? Se ele vai conseguir ficar sentadinho, se ele vai responder aos seus comandos. Se for um caso, por exemplo, de autismo, nível suporte moderado a um nível de suporte grave, o que que acontece? Ele não vai responder a sua interação, não, meu filho. Não vai mesmo. Ou ele vai querer entrar no consultório com alguma coisa que não pode, ou ele vai querer conhecer primeiro o espaço para depois sentar com você na mesa, ou ele é não verbal. Então, esse âmbito da avaliação é um âmbito que demanda da gente muita sensibilidade, tá? Demanda da gente um olhar muito cuidadoso e afetivo com quem está ali. Porque se você não conseguir reciprocidade, você não faz nada. Eu já passei, né, em determinados pacientes, inclusive esse do modelo que eu trouxe hoje para vocês, tá? Eu fiquei para conseguir avaliar isso que vocês estão vendo aí. De julho, acho que foi de julho. Deixa eu conferir aqui a data. Eu fiquei de 4 de agosto de 2025, eita, a 13 de março de 2026. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu fiquei 8 meses para avaliar esse paciente. Por quê? Nas primeiras sessões, ele simplesmente não fazia nada, ele parava quieto. Aí eu vou fazer o quê? Ah, eu não consigo avaliar seu filho? Não, eu preciso de mais sessões. Eu preciso de mais tempo para avaliar seu filho, né? Eu preciso que ele responda a tal comando que eu não consegui hoje. Então, imagine você quantas sessões que eu não fiz com esse paciente. Um monte de sessão. Aí, no meio do processo, o médico resolveu medicar a criança. Aí ele fez tudo. Aí eu vou falar no meu relatório que ele fez tudo lindo, tudo perfeito? Não, eu vou esclarecer. A criança sem a medicação tem esse e esse comportamento. Com a medicação respondeu dessa e desta forma, né? E evitar termos que são termos é, que, informais, né? Eu já vi em relatório, a criança não coopera. Como assim, gente? Criança não coopera? O que que é isso? Viagem é essa, né? Então, ó, a gente precisa de uma sessão para anamnese, a gente precisa de uma sessão para conhecer o paciente. Posso aplicar teste?
nessa segunda sessão? Posso, mas eu tenho que escolher muito bem o teste. Por isso que geralmente a gente aplica EOCA. A EOCA, ela mostra pra gente o que que essa criança gosta, se essa criança consegue cortar com tesouro, se for criança, tá, gente? Se essa criança, ela consegue ficar sentadinha, se ela reconhece cores, letras, números, se ela tem alguma sensibilidade com textura de tinta, de cola, enfim. É um momento para você conhecer a criança, tá? Se for criança. Eu preciso dar três. Vamos dizer que eu consiga aplicar de dois a três testes nesse paciente, tá? Por sessão. Eita, nós. Então, até lá para a sessão 6, eu vou fazer aplicando testes. Vamos dizer que eu consegui avaliar tudo, tá? Beleza, eu consegui avaliar tudo, aí agora eu preciso ir à escola. A professora Edna, a escola já me mandou 1 milhão de relatórios. Tem relatório aqui de uns 20 anos que esse menino está estudando. Mentira, né? Lógico que ele não vai estar estudando há 20 anos. É o jeito de falar, de exagerar. Ah, tem 5 relatórios aqui da escola, de todas as séries, todas as escolas que ele passou. Eu quero entender o que mais nessa reunião. Muita coisa. Porque eu vou explicar para vocês, tá? Só um minutinho. Pessoal, desculpa. Então, eu preciso conversar com a escola mesmo, Tia Edna. Tá cheio de relatório, tá claro aqui o que está acontecendo. Então, deixa eu contar para vocês uma coisa. Uma coisa é um relatório de uma página. Outra coisa é você fazer as perguntas específicas para o profissional da escola. Porque no relatório ele vai colocar aquilo que ele acha que é necessário. Quando você visita a escola e marca uma reunião ou para observar o paciente com os pares, algumas escolas não permitem, você vai ter que conversar com a coordenação mesmo. O que que acontece? Você irá direcionar as suas perguntas. Olha, você colocou aqui que a criança não fica sentada, mas em todas as disciplinas, ele consegue se sentar na disciplina de artes, por exemplo? Você colocou que ele não participa, mas em todas as disciplinas, ele participa da educação física? Como que ele reage quando tem uma atividade que exige um pouco mais dele? Ele frequenta a escola? Tem reunião que você vai que a escola fala, olha, não faz nenhum para casa. Como que a escola vai ajudar esse menino? Tem jeito não, é? É até frequente. Os pais sempre vêm quando a gente chama, mas não faz para casa nenhum. Ué, aí, com transtorno ou sem transtorno, vai dar ruim, ué. Tem jeito não. Então, visitar o ambiente escolar, além de demonstrar que o seu trabalho é sério, que você realmente está investigando o que está acontecendo, além de reforçar essa, essa comunicação entre família, escola e profissional que está avaliando, você tem a possibilidade de confirmar as suas hipóteses. Então, eu estou desconfiada que a desatenção desse aluno é só nas aulas em que ele tem que escrever. Estou desconfiada que não. Em qualquer ambiente, ele tem essa dificuldade. Aí você vai ter um professor de educação física
O menino também não cumpre regra, não participa de nada, enfim, tá? E você precisa de uma sessão devolutiva. Portanto, quem perguntou foi a Márcia, né, Márcia? Quantas Foi sessões? sim, Um profissional sim. sério nunca vai conseguir fazer uma avaliação com menos de 8 sessões. Pode haver essa possibilidade, como eu disse, se for um adulto, se for um adolescente, que a hipótese às vezes é só uma. Só não, né, gente? Porque já é muita coisa. É uma dislexia. Você vê que ele não tem déficit atencional nenhum, tá só trocando letra. Você precisa encaminhar o fono, aí você consegue, com 4, 6 sessões. Mas uma boa avaliação tem no mínimo 8 sessões, tá? De 8 a 10 sessões. Algumas você vai precisar de muito mais do que isso. Tá bom? Tranquilo? Beleza, tranquilo. A EOCA, ela pode ser realizada também com adolescente, porque eu estava olhando aqui, que é a questão do desenho livre, que é quebra-cabeça, essas atividades. Ela Uhum. pode ser Para também você realizada com entender, né? adolescente? Se ele tem uma boa Uhum. percepção visoespacial, né? Se ele tem, porque pelo desenho a gente consegue ver, inclusive, a inteligência da criança, né? Sim. Você pede Uhum. uma criança de 12 anos para fazer uma casa, ele não consegue fazer uma casa apresentável, ele não tem coordenação para colorir a casa aos 12 anos, então você já vê que tem um atraso aí enorme, que não é Sim. só porque desenha mal, né? Então, assim, Mas, Uhum. uma coisa é ô, desenhar mal, outra coisa é não ter, por exemplo, o traçado adequado para a idade, a coordenação motora dentro dos limites adequados para a idade, isso aí já é outra coisa. aqui, Oi. normalmente também na EOCA, se faz uma observação do nível, assim, da fonte de interesse dele para as questões pedagógicas e as não pedagógicas. Por exemplo, quando você coloca um jogo lá, né, aleatoriamente, um livro, um jogo, um caderno, uma tesoura, uma caneta, normalmente a criança, quando tem muita dificuldade de aprendizagem, ela vai direto naquilo que é lúdico, né? Então já dá para tirar, ter um parâmetro ali também em relação de qual é o nível de interesse dele por questões pedagógicas, né? A gente tem que tomar esse cuidado, porque é o seguinte: algumas crianças têm realmente muito interesse em estudar, né? Agora, hoje, se eu fosse criança e você me apresentasse massinha, quebra-cabeça, uma folha, um lápis de escrever, nunca que eu ia pegar a folha. A primeira coisa que eu ia pegar é a massinha. Então, assim, isso já é uma questão mais geral e depende muito da idade, né? Uhum. Outras crianças não. Então, por exemplo, se for uma criança autista com hiperfoco em letras, muito provavelmente ela vai pegar o papel e o lápis, mesmo às vezes sem saber escrever, né? Entendi. Tá bom? Uhum, Aí a gente tem que tomar cuidado com esse olhar e essa questão de generalizar. Porque tá. por exemplo, Égina, eu amo estudar. Amo, 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 amo de paixão. Eu termino um curso, começo outro, termino um curso, começo outro. Termino um curso, já estou pensando qual que é o próximo que eu vou fazer. Eu sou apaixonada com livro, com tudo. Mas, se você me perguntar, Égina, você quer ir para a piscina nadar? Ou você quer ficar aqui estudando nessa mesa? Eu vou falar assim, eu amo estudar, mas eu prefiro nadar. Tô cansada. Claro. Vou nadar. Mas é porque eu não gosto de estudar? Não. Então a gente tem que tomar esse cuidado, por quê? Não tomar só um teste ou só uma sessão como ponto geral para todos e para toda a avaliação, tá? Então, por exemplo, a Mas questão, normalmente a EOCA você faria em mais sessões ou em uma única sessão? olha, a EOCA é um padrão que nós temos para avaliar. Aí eu vou ser sincera, eu particularmente não aplico EOCA dessa forma.
tá? Eu proponho ao paciente diversas atividades que estão na EOCA, né? Para eu compreender algumas questões. Então, por exemplo, eu trago o quebra-cabeça de acordo com a idade, né? E eu observo a capacidade daquele paciente em fazer o quebra-cabeça, a capacidade daquele paciente com direcionamento, com lateralidade. Dali você já tira um monte de coisa. Então, como eu tenho outras formações também, não só a neuropsicopedagogia, eu não costumo trazer a caixa bonitinha da EOCA. Eu já direciono de uma outra forma, né, em que eu costumo ter uma familiaridade melhor, tá? Mas a EOCA, ela é um direcionamento da avaliação. Foi o que eu disse para vocês. É uma sessão para conhecer o paciente, tá? Então, não adianta eu querer aplicar um teste de leitura escrita na primeira sessão. Ah, ele está com dificuldade de aprender a ler. Ah, tá, o menino já está com dificuldade, ele já está traumatizado, ele já está cheio de coisa que ele não quer ir para aula. Aí você tá com um negócio para ele escrever. Então, aplica-se a EOCA, tá? Aplica-se a EOCA para que você tenha uma compreensão melhor e que você conquiste ali também a confiança do paciente, tá? E por isso, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal? É só para compartilhar, eu tenho um aluno com Tem que falar. DI, né? É Márcia. Como é que eu volto para pequenininho? Clica aqui. Você Oi, tem que falar agora? Como é que volta? oi. Você tem que falar agora? Eu vou falar daqui a pouco. Ah, tem um colega que fala, querendo falar. Professora, oi. Alô? Oi. Pode falar, meu bem. É porque tinha um colega querendo falar. Só para compartilhar, eu faço atendimento com alunos, né, no AE lá da minha escola, e com vários tipos de transtorno, inclusive o DI. Eu comecei a atender um paciente, né, um aluno, ele no início do ano letivo, ele só conhecia algumas letras do alfabeto, ele não conseguia juntar. E hoje, pela base da repetição, eu já consegui com ele ler, né? Já está desenvolvendo a leitura. Então, eu percebi que, por exemplo, é, que alguns, né, para poder ajudar na questão para desenvolver as habilidades não adquiridas, a gente tem que buscar alternativas, né? No caso do DI, que é a questão da repetição, e que eu fui fazendo com coisas também visuais, trabalhando com material concreto, né? Organização de até aquele material que postaram, né, lá no grupo, eu fiz com ele e percebi que foi muito significante, né? Que houve um grande avanço com relação ao início do ano letivo para agora. Então, assim, cada um ele tem a sua forma de aprender, né? E através dessas atividades, né, eu realizo várias atividades, jogos, quebra-cabeça. Então eu consigo, né, ter uma visão assim daqueles que têm estratégia, daqueles que têm organização, né? Então é muito importante essa parte. E eu estou amando essa parte da psicopedagogia, né? Inclusive, eu fiz psicopedagogia, agora estou fazendo a neuro e também fiz a educação inclusiva. Então, assim, cada vez mais eu quero aprofundar, né? Sim, quem gosta, gosta mesmo, né? Tem que estar nessa área, gente. Você tem que entrar com o coração, né? Sim. Não adianta você entrar com outro foco, né? Não é que tem aquela ideia, né, de missão, de vida. Não, você tem que ter seu lucro, você tem que ter seus resultados financeiros, né? Você tem que produzir com o seu trabalho. Mas se você não amar o que você faz, pode ir embora. Porque, assim, lidar com pessoas, principalmente com pessoas neurodivergentes, exige um tato muito grande, uma paciência muito grande, um amor por aquilo que se faz. Porque é isso.
todos nós somos diferentes. Então, na neurodivergência, eles não são todos iguais. Não é a mesma tática que vai funcionar para todo mundo, né? Então, assim, realmente, alguns aprendem de uma forma mais concreta, outros precisam de outros recursos, né? Porque senão você não vai conseguir sair do lugar nunca, né? Muito bem. Quem que quer falar? É a Célia? Pode Eu, falar, Célia. eu estava dentro do ônibus, eu não sei se você viu que eu tinha deixado lá no WhatsApp, eu não estava conseguindo. Tranquilo. Não É, começamos a avaliação, não? não, eu sei, eu estava escutando tudo, mas eu não sei mexer no celular, no Zoom, eu não estava conseguindo. Minha filha, E bem-vinda ao meu time. Meu pai do céu. Nossa, pelo amor de Deus, tem uns trem que falar com você, viu? Parece até castigo. Eu aí eu, sou da época do o computador, fui conhecer, eu estava formando em ensino médio. Celular, eu já tinha mais de 20 e tantos anos que eu fui ter um celular. Aí o povo acha assim, que é tudo auto-instrutivo, né? Bem assim, não, né? aham. E Você quer aí comentar o que alguma coisa? aconteceu Pode foi falar. isso. Não, não, eu estava escutando tudo direitinho. Olha, eu não fiz aqueles testes ainda. Eu fiz a formação com você, mas eu procurei aqui, aquele que você falou, que mandou para mim, eu não achei ele. Não, eu não mandei, não. Quem fez o curso comigo de avaliação É do o autismo curso. ganhou a licença. Aí é só me mandar que tipo que quer aplicar que eu vou encaminhar para avaliação, entendeu? Entendi, Quem entendi. fez o curso comigo sobre avaliação do autismo ganhou essa licença desse teste, tá bom? Entendi. É porque eu fiquei sem entender, eu fiquei meio confusa. É, mas tranquilo. Gente, Oi, boa oi, noite. boa noite, pode falar. Eu também estou no trânsito aqui de BH, estou bem agarradinha, mas estou chegando em casa, mas estou acompanhando pelo celular, mas eu perdi o inicinho. Você já fez as correções Sabine, do que a né? gente mandou no WhatsApp? É, Correção da anamnese? isso. Não, não fiz não, fiz ainda não, tá bom? E outra Ah, não, então coisa, sim. gente, pode ficar tranquilo, porque a nota não sai com a minha correção, tá? A nota só sai para vocês quando vocês concluem todas as horas do estágio, tá bom? Ah, então Não ótimo. esquece a minha nota, vocês tomar pau da minha matéria. Nossa senhora, não pode nem falar isso, né? Fala um palavrão, trem a aula tá gravado, misericórdia. Mas vamos lá. Se vocês forem reprovadas na minha disciplina, Boa viu? noite. Se vocês forem Oi, reprovados na minha disciplina, vocês vão ficar sabendo. Mas é o seguinte, boa as noite. provas, boa noite, as provas, a Eu tô frequência na, da minha eu aula, tô na mesma situação. Eu isso, as trabalho à noite, eu provas, trabalho manhã, tarde e noite. Aí eu fico nessa situação e eu sou de Manaus, né? Então eu já tenho um fuso horário. Quando começa, eu ixi, ainda tô vindo casa, porque maior sufoco, mas eu também estou fazendo o possível para quantas horas participar. aí em Manaus, Sinara? É só uma hora, uma hora. Uma E hora? aí, quando está Então aí são começando, eu estou. 9? Não, uma hora menos. Ah, tá. Então aí são. Vai dar 7 horas aí agora. É, aí eu fico no maior sufoco, porque o horário que eu tô saindo de um trabalho para o outro é uma luta. Aí eu fico, enfim, mas eu tô fazendo o possível para dar certo. Ô, Sinara, eu vou falar uma besteira aqui com você. Eu não sei se é bom ou ruim, né? É lógico que é uma brincadeira, né, Sinara? Aham, É lógico que é uma sim, brincadeira que eu vou fazer com você. Você tem 1 hora a mais de vida do que eu? Ai, que absurdo. O que é isso? Não, quando eu pois estiver é, né? dormindo, você ainda tem mais um pouco. Como assim? É, na hora de ir pro Brincadeira, né? Eu sei que não é trabalho, assim. enquanto todo mundo acorda cedo, eu acordo mais tarde. Pois é, pensa bem. Então, pessoal, é isso, né? É o seguinte. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Pode ficar tranquilo, esquece esse negócio de nota, se eu corrigir, deixei de corrigir, porque mesmo eu corrigindo, eu vou passar para a faculdade, aí quando vocês entregarem para a faculdade aquele quadro de horas completo, com as horas complementares, aí que eles lançam a nota no sistema. E vocês têm isso até o fim do contrato de vocês para fazer. Então, assim, esquece nota da minha avaliação.
Só não consegue nota assim. Quem tirou do chat GPT a resposta, esquece. Eu sei quanto que é e dou zero mesmo, sem dó. Tá bom? Ou não fez o que tinha que fazer, né? Agora, fica tranquilo com o negócio de erro, acerto. Eu vou olhar se vocês conseguiram entender o que que é para avaliar, né? Se vocês conseguiram registrar direitinho, tá? Não tem como eu corrigir certo e errado, porque eu nem conheço a pessoa que vocês avaliar, tá? Então, a avaliação de nota é para eu ter uma noção se vocês aprenderam a aplicar uma boa anamnese. Só isso, tá bom? Professora, Oi, meu bem. boa Pode. noite. Boa noite. Eu não dúvida, não. Eu queria uma informação da senhora, né? A senhora que chama de senhora, mas todo respeito, né? Ou você ou a senhora. E eu trabalho na educação infantil. De manhã, eu trabalho com Fundamental 1, que a escola é do sexto ao nono ano. E só que eu sou responsável pela turma dos quintos anos. À tarde, eu trabalho como pedagoga na educação infantil, que dá a turma de 2, 5 anos. A quinta-feira, na sala de aula, eu fiquei assim, surpresa, né? Com a atitude, porque na turma de 4 anos eu tenho 2 alunos. Uma, ela é não verbal, ela é autista não verbal, ela é um pouco meia gordinha, né? Então ela fica muito, muito tempo sentada e nem muito tempo em pé. Então ela se joga no chão, fica a maior parte do tempo no chão. E eu tenho outro aluno que ele é autista, suporte 2, também, ele não fala, ele gosta muito do alfabeto, mas ultimamente nem alfabeto ele está tendo foco. E aí, o que, que acontece? Ao chegar na sala, a professora pegou e virou, falou: Penha, está acontecendo alguma coisa errada com o Christopher. Eu falei: mas o que está acontecendo? A menina deitada, né, no chão, ele pegava a mão dela, ele colocava entre as pernas dele e ficava fazendo aquele gesto. Aí eu, que misericórdia, tipo assim, ele olhava para ver se a gente estava olhando para poder fazer. Aí eu tirei. Quando pensou que não, ele subiu em cima dela e pegava a mãozinha, colocava no meio das perninhas dele e fazia de novo. Isso é demais. E Quantos aí eu anos? peguei Quantos anos? anos, Quanto? Quatro? 4 anos, quatro, 4 Essa anos, isso. criança, Aí, você já investigou se ela foi abusada? olha só, professora, antes de acontecer isso, ele estava com a mania de. Ele foi no meio das pernas dela e colocou a boquinha nas pernas dela. Eu tirei, chamei a mãe dele, conversei com a mãe. Aí a mãe falou assim: não, a minha intimidade com meu esposo é muito reservada, porque ela tem 2 filhos, um de 2 anos e esse de 4. Aí eu falei assim: mãe, então a senhora precisa observar. Aí ela falou assim: não, no quintal eu tenho muitos animais, ele fica pelado pelo quintal. Aí eu falei: mãe, mas a senhora, tipo assim, poderia deixar ele mais, porque ele está na escola. Aí ele parou. Na quinta-feira, ele assim, demonstrar isso na sala. Aí eu falei assim: gente, a gente vai ter que chamar a mãe. Aí eu liguei para a mãe, eu conversei com ela, né? Expliquei a situação para ela. Ela falou assim: meu Deus, eu não sei o que eu faço. Aí a gente marcamos para ela poder ir na escola, para poder saber o que é isso. Aí ele não dorme. E agora ele está na mania também de ir pegar a mão da gente, pegar a mão tanto das assistentes, tanto da professora de educação especial e tentar colocar dentro da bermuda dele. Então, eu falei assim: não, eu vou procurar saber da professora o que está acontecendo, porque a mãe vai lá na escola para a gente poder saber o quê, porque ela fala que ele fica muito pelado no quintal.
eu deduzi o seguinte, que essa criança, ou ele está vendo algum vídeo, ou ele está vendo algum animal fazendo isso, ou gente assim não sabe diante dessa situação fazer o quê? Porque é uma criança que é não verbal. E ele pega a mãozinha, ele vai na mãozinha, ele sobe em cima da criança e fazendo. Aí eu falei assim, não, aí a gente tem que separar. Uma fica com a professora de educação especial e a outra fica com a assistente. Mas, Então, tipo assim, eu falei assim, o não, que eu vou ver você a tem que professora. fazer é o Hum, seguinte: o autismo, pessoal, ele tem uma sexualidade mais aflorada? uhum, Tem, mas é na aham, idade tem, certa, tá? exatamente. O autismo, ele tem uma sexualidade mais aflorada na idade certa. Com 4 anos, essa criança ainda não desenvolveu o que é necessário para sentir prazer com esse toque, tá? Então, tenha certeza. Eu só não posso afirmar 100% Uhum, porque eu não conheço, mas 99% a hipótese dessa criança ter sofrido abuso ou esteja sofrendo abuso constante, tá? A criança vê um ato sexual simplesmente nessa idade, ou a criança ter visto um animal nessa situação, não vai reproduzir a esse nível, aham, uhum. tá? Pelo que eu estou compreendendo, alguém faz isso com ele, tá? Para ele ver e reproduzir isso, ele tem que ver isso todo dia. Vai ser algo normal para ele. E Essa é criança, preocupante, e tipo você assim, pode encaminhar para o conselho tutelar uhum, e pode investigar. Esse comportamento hipersexualizado aos 4 anos não é o esperado. Quando ele fizer lá os seus 10, 12, tem que ficar de olho, porque aí já é natural, né? 12, aham. 13 anos, os hormônios, aí realmente eles têm essa questão mais aflorada. Mas pode Por- puxar, vocês vão aham. conseguir identificar. Porque de manhã eu tenho um que ele é do 6º ano, então ele é autista. Ele, tipo assim, ele não pode ver as meninas que ele quer passar a mão. Ele Isso. quer passar a mão, aí ele veio para cima de mim, ele veio e colocou a mão. Eu falei: olha, você pode parar. Não pode fazer isso comigo, não. Aí ele já ficou meio assim. Então, tipo assim, aí quando ele vê a professora, a outra professora, porque a professora, eu até falei com ela assim, professora, procura não usar leg e bermuda e blusa muito assim no cós. Procura usar, se for uma leg, usar com a blusa maior, usar uma calça jeans, porque fica muito marcante. E ele fecha a mão, ela falou assim: olha, ele fechou a mão, ele passou a mão no meio das minhas pernas. Fomos conversar com a mãe, porque já, tipo assim, já está se conhecendo. E a assistente dele pegou, ele foi no banheiro, aí ele tava demorando muito. Ela foi, chamou o coordenador foi lá no banheiro, ele estava pegando no pênis dele e segurando, e estava todo duro. Aí eu falei com ele, quando ele saiu do banheiro, foi quando ele foi, passou a mão no meio da perna dela. Isso. Aí Mas eu ele falei, já está chamei no a quinto mãe, ano, né? isso, chamei a mãe, conversei Isso. com a mãe, aí a mãe falou assim também que em casa ele estava com a mania dela no banheiro, tomando banho, ele estava olhando ela e ficar com o pênis duro. Aí eu falei assim, isso daí é normal do autismo, porque eles estão muito aflorados. Só que então ela levou ela no médico, aí parece, o médico deu alguma medicação, ela vai estar voltando na escola para dar esse retorno. Só que essa criança de 4 anos, olha, eu fiquei assim, eu falei assim, não, gente, essa criança, ele está vendo coisa. A Ou ele está gente sofrendo tem isso. realmente Porque uma não tem questão como. mais aflorada, tá? Mas não chega a esse nível aí que você observou. Como eu disse, eu não posso afirmar porque eu não estava presente, eu não conheço a Uhum. criança, mas se é algo que está se repetindo muito, é algo que você viu que de uma hora para outra, né?
pode puxar, porque a gente tem que tomar muito. Gente, assim, o que tem de criança não verbal sendo abusada, porque não se pode provar Uhum. para se criminalizar uma pessoa, quando ela, né, abusa de alguém, a vítima tem que falar, tá? A vítima precisa falar. Se a vítima não fala, a justiça não tem outros meios, a menos assim, que pegou o ato ali no momento, fez exame e tal, e isso é uma prova. Mas, por exemplo, a criança, um belo dia, falou, contou, passou muito tempo, ou se alguém viu, mas a criança não conta, a justiça não cumpre o seu papel, infelizmente. Infelizmente, tá? Vocês viram o caso de um diretor aí de uma escola, não me recordo onde, ele abusou de várias crianças e ele só escolhia não verbal. Por que que ele foi solto da cadeia? Porque não, mesmo com filmagem, a vítima não fala. Então, o, o réu não fica preso. Ele não responde pelos seus atos. É triste pensar isso? Posso estar exagerando? Posso estar exagerando, mas não está muito longe da realidade que a gente vive, não, viu, Pen? Porque é um autismo, é uma questão mais aflorada. Eu vivi isso com meu filho, vivi, mas não é nesse nível aí que você está observando. Então, relata, registra isso, tá? Registra isso na sua ata e na escola. Por quê? Isso precisa ser registrado, isso precisa ser encaminhado para ser direcionado. Porque mesmo que não seja um abuso, essa mãe e essa criança precisam de suporte, tá? Então, assim, Uhum. aonde está essa mãe que o menino fica muito pelado no quintal, a ponto de observar um Ela animal fala, comendo alguma coisa? ela fala bem assim que por ele gosta muito de ficar no quintal, o quintal dela é fechado, é todo murado, e é o meio dele, porque são os dois alunos, são os dois filhos dela, o de 4 e o de 2, que é autista. Esse aí é o 2. O outro ele tá tipo assim, não é nenhum, porque o outro não, ele já consegue falar. Ele tem 2 aninhos, mas ele conta até 5, ele fala algumas letrinhas. Então, tipo assim, ele não tem ainda esse hiperfoco que o de 4 tem. Só que ela só falou assim, então, que ele fica brincando no quintal e pelado. E na sala, ele quer tirar. Aí eu falei assim, então, mãe, já que ele não fala, então ele tem que usar fralda. Ele tenta tirar a fralda dele. E aí eu falei assim, então, tipo assim, é uma situação muito preocupante. Assim, eu vou perguntar à professora. Eu Pode nem falei, porque eu direcionar, nem, eu tá? nem falei com Pode com a direcionar. Que professora. nesse nível que está, tem alguma coisa além do aflorar da Uhum. criança autista, tá? Eu sei que meu filho é autista, eu trabalho com autista o Aham. dia inteiro. Ah, então tá. Isso não é o padrão nessa idade. Geralmente, ali de 8, 9 para frente, aí eles começam. Quer tocar a gente, aí você tem que tirar, conversar, não pode. Mas com 4 anos, essa criança ela está vivendo alguma coisa muito além do esperado para a idade dela. E essa mãe, você vai me desculpar, isso não é desculpa. Uhum. Meu filho fica pelado no quintal, não, tá? Tem alguma coisa acontecendo com esse menino. Ou ela não sabe, ou ela tá acobertando alguém. Isso que é o pior, né? É porque ontem mesmo de manhã, uma criança falou com a mãe que no bumbum dele estava saindo sangue. Aí a mãe nem aí. Aí chegou na escola e virou e falou que o bumbum estava sangrando. Aí o avô foi na escola, para a senhora poder ver como é que a coisa está muito assim. Como a senhora falou, as crianças estão tendo muito abuso. O avô foi na escola e virou e falou para a escola, falou com a coordenadora, aí foi, reunimos lá com a mãe, convocamos a família. Aí a mãe virou e falou que aí o menino falou assim que foi o tio.
o tio que ficava mexendo no bumbum dele. E quem é o tio? É o padrasto dessa criança. E aí foi uma confusão. Eu virei, eu falei assim, gente, essa mãe, o que essa mãe, ela não estava acreditando no filho dela. Ô, gente, Então, acontece muito, tá? Acontece muito, mais do que a gente imagina, viu? Infelizmente, mais do que a gente imagina, tá? Gente, eu vou dar só um intervalo pra gente voltar. A gente até estendeu um pouquinho o horário do intervalo e a gente volta e continua a conversa, tá? Da avaliação. Mas essa questão aí de abuso, mudando, a criança, principalmente não verbal, mudou o comportamento, pode olhar, tem alguma coisa estranha, tá? Com 4 anos não tá tão aflorada a esse nível aí, não. E não é só de ver alguma coisa, não. Tem alguma coisa acontecendo com ele, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui de novo, então. Então, retomando, né? Esse paciente dessa avaliação, ele até aprende, ó, tá vendo? Ele tem um bom potencial para aprender. Ele tem um bom raciocínio, né? Na verdade, o raciocínio é até acima da média para as crianças da idade dele. Mas ele tem alterações do comportamento adaptativo. Quem lembra o que é comportamento adaptativo? Alguém se recorda do que é? Tem dificuldade para poder se adaptar a situações novas, a novas rotinas. Isso aí a gente chama mais de rigidez cognitiva, tá? O comportamento adaptativo é o seguinte: a gente come com colher, garfo ou faca, né? Essa criança, ela até tenta, mas ela pega com a mão a comida. Ou seja, ou você tem que colocar na boca dela, né? Ela até pede para ir no banheiro, mas ela não consegue se limpar, ou nem pede. No ambiente da sala, é esperar que você fique quietinho, prestando atenção no professor. Essa criança não consegue. Não consegue entender que ali não é lugar de jogar bola, por exemplo. Que ele precisa prestar atenção na aula. Então, assim, sabe números, sabe nome de todos os países, a bandeira de todos os países, os estados, o mundo inteiro, mas não consegue compreender questões básicas da sua autonomia, com higiene, com alimentação, tá? Isso é comportamento adaptativo. São crianças que normalmente elas não as atividades de vida diária, elas têm mais dificuldade, né? Isso, as atividades da vida diária são mais difíceis para elas, tá bom? Comer, se limpar, escovar dente, tomar banho, isso é comportamento adaptativo, tá? Vestir a roupa, calçar o sapato, né? Bom, a rigidez cognitiva tem mais a ver com isso que a colega trouxe, tá? Tem dificuldade de mudar a rotina, né? Então, às vezes sabe fazer tudo, sabe comer, sabe se limpar, sabe tudo, consegue tudo, mas não aceita mudar a rotina que foi pré-estabelecida, não aceita mudar e adaptar os combinados. Eu vou na festa com essa blusa branca. Se a blusa branca sujar, acabou. Não quer mais ir à festa. Eu ia com a blusa branca. Ah, mas põe uma outra, olha, tem até uma outra branca que até é mais bonita. Não, queria aquela. Não dá para ser, não vou. Ah, mas isso é birra. Não, gente, não é birra. Porque birra, ela acontece até com um comportamento muito parecido que a rigidez cognitiva. Mas a birra, quando você dá o que a pessoa quer, ela para a birra. Numa crise de uma criança, de um paciente, uma pessoa, até adulto, autista, não vai adiantar você tentar dar o que ela quer. Depois que ela entra em crise, acabou, tá? Então, assim, tô com fome. Aí você
Coloca comida e coloca, sei lá, purê de batata no prato, que é uma coisa que a pessoa não gosta, ela não suporta. Uma pessoa que é birrenta, você vai tirar o purê de batata, ela vai comer o resto da comida normalmente, né? Uma pessoa que tem um transtorno sensorial, um transtorno com rigidez cognitiva, até o TDAH tem isso, tá, gente? Um transtorno com alguma alteração nesse sentido, você pode tirar o purê do prato, ou você pode colocar um outro prato, ela não vai aceitar, tá? Então, assim, a rigidez cognitiva, ela talvez seja o maior desafio no autismo, gente. Porque lidar com uma pessoa com rigidez cognitiva é muito delicado. Você precisa ter muito tato, você precisa ter muita paciência, você precisa ter muito jogo de cintura, você precisa ter muita flexibilidade cognitiva para lidar com uma pessoa com rigidez cognitiva. Porque quanto mais você tentar forçar, pior fica, tá? Vou dar um exemplo em um adulto, tá? Esses dias eu atendo em 4 lugares diferentes, né? Esses dias uma pessoa eu já havia feito a avaliação dela, ela me indicou para que eu fizesse a avaliação com a mãe dela, tá? E aí, no dia eu mandei mensagem confirmando e falei, olha, endereço tal. Hoje eu atendo em tal endereço. E aí ela me mandou assim, olha, minha mãe já tá lá naquele outro lugar te esperando. Mandei para ela, mas ela não aceitou. Já pegou o Uber e veio embora. Então pensa comigo, olha. Eu tenho total conhecimento do autismo. Eu convivo com isso no dia a dia. Eu super compreendo a dificuldade da pessoa em aceitar alguma mudança. Então, eu vou remarcar. Quando ela quiser, eu vou remarcar para ela. Mas vocês acham que todo profissional vai ter essa postura? Ela falou: já vim embora, desisti. Outro dia eu marco. Nem toda pessoa vai ter essa compreensão. Tem gente que vai falar: nossa, que pessoa insuportável, nossa, que pessoa implicante, nossa, que pessoa metida. Nossa, não, gente. Eu tenho o hábito de atender em um lugar. Ao mandar o outro endereço, ela entendeu como uma quebra na rotina. Estou acostumada a ver ela aqui. Eu vim para cá para ser atendida. Não fui atendida, eu não vou em outro lugar. Então, mas é uma adulta. É, gente, mas a pessoa que tem rigidez cognitiva, não adianta você explicar isso para ela. Ela não vai aceitar. Algumas pessoas com autismo, por exemplo, elas sentem dores no corpo. Tem várias pessoas com diagnóstico de fibromialgia que não tem fibromialgia. A pessoa é autista. E aí, com mudanças na rotina dela, ela sente dores no corpo inteiro. Vai fazer exame de tudo, não vai achar nada. Essa menina mesmo é um exemplo disso. Ela tem um diagnóstico de autismo e ela estava outro dia investigando a fibromialgia. Eles não acham nada em mim, eu sinto dor para tudo ela não vai achar. Isso é do autismo. Eles passam mal, o autista passa mal, o autista tem diarreia, o autista tem vômito. Quando tem alterações na rotina, no emocional, eles mudam completamente, tá? Alguns regridem, não necessariamente porque é uma pirraça. Não, é do transtorno, tá? Deixa eu ver se tem alguma mensagem, alguém quer falar alguma coisa. Ok, então vamos lá. Hiperatividade motora. Hiperatividade motora não para quê? É TDAH. Não, gente. Não mesmo, tá? A gente vê por aí um monte de diagnóstico errado. Por quê? Só porque o autista não para quieto, deve ter TDAH também. Não consegue ficar quieto. Não, o próprio autismo, a pessoa não consegue ficar quieta. Ou porque a luz é muito forte, ou porque algum ruído está incomodando, ou porque ele é não verbal, não está sabendo explicar o que que é. Mas dependendo do que ele for fazer, ele consegue ficar concentrado ali. Meu filho, por exemplo, ele não para quieto. Mas na hora que ele senta e você fala com ele, você vai fazer, João, isso, isso e isso, tá bom?
ele fica sentadinho até terminar. O TDAH não consegue. Então, não é porque a pessoa tem hiperatividade motora ou hiperatividade mental que necessariamente ela tem TDAH, tá? Então, isso é muito delicado na avaliação neuropsicopedagógica, tá? Muito delicado. Por quê? Tem vários critérios que são de vários transtornos. Ah, professor, mas eu não faço diagnóstico de transtorno, eu não sou médica. Tá, mas se você não souber as características dos transtornos, você vai avaliar como? Olha bem, essa criança tem um potencial bom de aprendizagem. Ela aprende acima da média. É superdotação? Não tem como saber se ela não responder a avaliação. Gastei 8 meses avaliando ela. Muito provavelmente, quando ela der conta de responder, vai ser verificado que ela é superdotada, sim, tá? Porque não é esperado uma criança de 6 anos saber o nome de todos os pais de cor, que nem o adulto decora, né? Aí como que eu vou avaliar se eu não sei qual transtorno que tem seletividade alimentar, qual transtorno que tem adaptação do comportamento, tem alteração do comportamento adaptativo, qual transtorno que tem rigidez cognitiva, qual teste que eu vou escolher se eu não sei o que que é? Então, eu até mandei no grupo, naquele grupo específico, um DSM-5-TR, que é o atualizado, para vocês têm que conhecer aquilo de cabo a rabo, de rabo a cabo, até para saber o que é que você não pode avaliar, como neuropsicopedagogo. Por exemplo, um transtorno de personalidade. Se chegar uma pessoa para você com características de uma psicopatia, dificilmente ele vai procurar por si só uma avaliação, geralmente eles são levados a isso. Você não pode avaliar como neuropsicopedagogo. Você tem que encaminhar para um psicólogo graduado, né? Se você não for graduado em psicologia, uma avaliação neuropsicológica. Então, até para saber o que que você não vai avaliar, você tem que conhecer os transtornos, tá? Porque pensa que essa criança aprende, ela é agitada, ela tem seletividade alimentar, ela tem labilidade emocional. O que que é labilidade emocional? O humor altera de uma hora para outra, tá? Tá feliz aqui, daí a pouco já tá nervoso, fica agressivo, te bate. Às vezes não bate, mas muda completamente o humor. Ó, tava feliz aqui agora, o menino já tá berrando, chorando, gritando, querendo ir embora, né? Atraso no desenvolvimento da linguagem, interesses extremamente restritos e repetitivos. Eu vou avaliar dislexia nesse caso aqui, gente? Pensa comigo. Não. Vou avaliar descalculia? Não. Eu vou ficar avaliando só a aprendizagem dele, já que ele não tem dificuldade de aprendizagem? Não, eu vou avaliar alterações no comportamento que, consequentemente, vão trazer alterações na aprendizagem. Então, para isso, eu tenho que saber que tipo de transtorno que é esse. Às vezes, a criança já tem o diagnóstico. Você vai só avaliar focado na escola. Às vezes, não, né? E você tem que direcionar o médico. Olha, sugiro tal profissional avalie nesse sentido. Aqui mostrou para mim características de tal transtorno. Seria bom aprofundar a avaliação, né? Então, pensa comigo. Comportamento adaptativo, ele pode estar em dois transtornos básicos: o autismo e a deficiência intelectual. Se essa criança tem um potencial de aprendizagem e raciocínio acima da média, eu vou criar a hipótese de que ela tem uma deficiência intelectual? Claro que não, né? Porque a pessoa com deficiência intelectual, ela tem justamente dificuldade de raciocínio, dificuldade de aprendizagem, tá? Então, assim, essa avaliação tem que ser muito criteriosa e a demanda é que vai direcionar que teste que eu vou aplicar. Ah, professora, mas ele aprende, para que que eu vou avaliar? Você vai avaliar porque uma pessoa que não fica quieta, ela não vai aprender. Por mais que ela tenha o potencial de aprender, ela não vai aprender o que a escola está propondo. Você vai avaliar por quê? Porque se ela tem rigidez cognitiva, a escola tem que saber como lidar com ela. Então, não adianta a professora chegar e falar assim: hoje nós vamos dar aula de educação física, tá bom? Tal horário. Beleza. Aí a criança se organiza todinho para aquele horário. Aí
Chega a hora de educação física. Ah, gente, o professor de educação física faltou, vocês vão ficar aqui na sala fazendo um desenho ou brincando com massinha. A criança pode amar desenho. Ela pode amar massinha. Mas muito provavelmente ela vai entrar em crise. Ah, aí vem no relatório. Fulano é muito agressivo. Fulano bate no professor, nos colegas. Tá, beleza. Mas o que é que tá causando essa agressividade? Que autista, por exemplo, ele não é agressivo. Ou é comórbido com outra doença, ou a pessoa não tá sabendo lidar com ele. Isso é claro. Autista não é naturalmente agressivo. Se ele tá agredindo, tem alguma coisa errada. Aí você vai puxar, infelizmente, o professor não dá conta de todo mundo sozinho, né? Aí tem uma mudança da rotina que não foi previamente avisada aquele aluno. Ele não vai dar conta. Aí ele foge da sala, ele quer bater, ele quer não sei o quê. Por quê? Porque não está entendendo por que que não vai ter a bendita da educação física. Ele não consegue adaptar o comportamento para falar, beleza, hoje não vai ter educação física agora, mas vai ser em tal outro horário, depois eu posso ir na pracinha, depois eu posso ir na minha escolinha de futebol, ou depois eu posso, por enquanto eu vou brincar aqui como assim, como toda e qualquer outra criança típica, outra hora eu vou ter educação física. Não, gente, na cabeça do autista não vai ter, não vai ter. Acabou o mundo dele. É isso que a gente tem que entender. Então, pode ter certeza, pessoas que sabem lidar com o autismo têm menos crises ali, naquele quadro autístico. Pessoas que não sabem lidar vão ter dificuldade com a criança, tá? Ou com o adolescente, ou com o adulto, seja lá o que for. Tá bom? Então, aqui você já viu que por essa descrição, 99% de certeza de que essa criança ela está no transtorno do espectro autista, tá? Pela descrição que a família trouxe. Seletividade alimentar é muito relativo, mas é muito forte no autismo, né? Atraso na linguagem está em outros transtornos? Está, mas também é muito forte no autismo. Interesse extremamente restrito. Aí você bate o martelo, com certeza é autismo. Porque o autista é justamente isso. Estar no espectro é justamente isso. Olha, você está me dando um mundo de brinquedos, mas eu quero brincar com essa chave. E pronto. Eu só quero essa chave, não me interessa. Eu tenho mania de brincar com chave, eu quero a chave. Pode trazer o que você quiser aí, eu não vou querer. Isso é um interesse restrito. Então, tem criança autista, para ela entrar na sala com você, ela tem que pegar o dinossauro que está lá na recepção. Ou ela te faz juntar todos os dinossauros do espaço e entrar com ele. Em todas as sessões, ele vai querer os mesmos dinossauros, ele vai colocar lá bonitinho, do mesmo jeito, os dinossauros, porque o interesse dele é restrito. Beleza? É restrito aquilo ali. Pode dar um videogame, pode dar um celular, pode, o que você quiser, se for oferecer para essa criança. Ela quer aquilo ali, ponto, acabou. Entendido? Alguém quer falar alguma coisa? Qual que é a prova, gente? A prova que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão ler com atenção esse relatório, como que ele foi feito, tá? Entender, né? É um modelo, né? Então, entender o que que é importante falar, o que que não é importante falar, tá? Como que eu vou direcionar meu olhar para essa criança? Os testes geralmente que são aplicados, né? As escalas que são muito utilizadas, né? Nessa faixa etária. E aí vocês vão olhar na anamnese, né? Olha aqui, ó, a criança, olha a anamnese que foi feita com essa criança. É o primeiro filho, tem um irmãozinho, né? A gravidez foi planejada e desejada, isso já é um bom sinal, tá? Porque quando a gravidez não é planejada, assim, a gente tem que ser realista, tá? A pessoa pode ter
tomado atitudes que não eram boas e saudáveis para o neném, né? Então, às vezes a pessoa fuma, ela não sabe que tá grávida, vai continuar fumando até descobrir, né? Então, assim, quando a gravidez não é planejada, os riscos da criança ter alguma sequela é muito maior, tá? Quando ela não é desejada, então piorou. Porque se o pai não quer, a mãe não quer, às vezes tentou abortar, não conseguiu, posso saber. Então, a gravidez dessa criança foi planejada, foi desejado, o pré-natal foi adequado, não teve queda, não usou álcool, droga. Ele nasceu após uma cesárea, a família nega convulsões, nega necessidade de oxigenoterapia ou fototerapia neonatal, que é a criança ficar no CTI, né, na incubadora, tá? Só que o desenvolvimento dele foi atípico. Ó, foi amamentado até os 9 meses, sentou por volta dos 6, andou com 11 meses de vida, até aí tá beleza, né? Controle dos esfínteres aconteceu em torno de 3 anos e a família nega atraso na fala. A família negou, não quer dizer que não teve, tá? Isso é importante que fique claro no seu relatório. O que que é que a família falou, o que que é que você identificou. Paciente realizou acompanhamentos com fono. Não teve atraso na fala, mas quem que precisa fazer fono antes dos 6 anos de idade? Alguém que tem alterações na fala, porque a criança ainda não escreve, vai começar agora. A criança não interpreta. A criança não teve problema auditivo. Quem faz fono até os 6 anos é porque teve atraso na fala. A família nega atraso, mas nitidamente ela teve alteração. Seletividade alimentar, prefere brincar sozinho. Isso aqui foi antes do início da medicação. Comportamentos de inflexibilidade cognitiva, sono agitado, atos especiais para dormir e marcha em equino. Teve uma vez que uma mãe me procurou para avaliação, e aí a negação do transtorno, gente, ela é muito forte, tá? Ou negação por inexperiência, porque não conhece, então não acredita que é aquele transtorno. Ou negação porque não quer aceitar mesmo aquilo do seu filho. Gente, ninguém quer uma disfuncionalidade pro filho, não. Vamos falar a verdade, né? Eu aprendo muito todos os dias com meu filho atípico? Sim. Eu desenvolvo, eu devo tudo a ele, tudo que eu sou, profissionalmente, inclusive, eu devo a ele, ao transtorno que ele trouxe com ele. Dificilmente eu teria esse foco se fosse uma criança típica. Eu ia ter outros interesses. Então, eu interessei estudar essa área por conta do meu filho atípico. Mas não é fácil. Quem falar com você? Maternidade atípica. Ah, é escolha, você foi escolhida. Você... Gente, sério isso? Vamos falar a verdade. Como assim? Né? Não é fácil. Né? Então, você, como mãe atípica, pai atípico, tem que se tratar. Tá cheio de pai e mãe atípico suicidando por aí. Muitos, tá? Desistindo, entregando o filho, porque não é fácil, não. Sem rede de apoio. Maior parte das crianças atípicas, seja autismo ou não, as mães são solos, porque ela fez sozinha o filho, né? Foi por abdução aquela criança, não existe pai ali. Então não é fácil você falar, ah, é fácil. Aí você vai avaliar uma pessoa, a mãe vai aceitar facilmente. Aham, para não render, tá? Então, você tem que ter muito tato para falar. Nossa, a mãe, todos os critérios da criança eram do autismo. E ela chegou para mim e falou assim: eu vim avaliar porque o meu filho tem critérios de superdotação. Ele tem um vocabulário muito rebuscado, não sei o quê, não sei o quê. Falei, vou avaliar. Avaliei, né? E aí eu identifiquei, obviamente, né, os comportamentos, os interesses e tal. E aí eu falei com ela, falei, olha, o seu filho ele tem a marcha em equino. O que que é marcha em equino? Andar na ponta dos pés. Ah, mas é assim desde pequenininho. E o médico pediatra falou comigo que é normal.
que não necessariamente por conta da marcha química ele é autista. Falei, beleza. Aí na outra sessão eu comentei com ela de novo. Falei, olha, além da seletividade alimentar, não é esse caso aqui não, é outro. O seu filho, ele anda na ponta dos pés, a criança já está com 8 anos, né? Ah, mas os médicos falaram comigo que isso era normal e tal, que é da criança. Eu falei, isso é normal até 1 ano e meio, no máximo 2 de idade. Depois é um atraso. Seu filho tem um atraso no neurodesenvolvimento. Nós somos seres humanos. É esperado que o ser humano ande com o pé apoiado no chão e não na ponta dos pés. Então, veja bem, ela estava se apoiando em observações, às vezes de profissionais. O pediatra, infelizmente, muitas vezes não tem formação nessa área, deixa passar um monte de criança com atraso, tá? Porque o pediatra do meu filho foi assim, até hoje ele acha que ele não tem nada, eu fico rindo. Lógico que eu não levo meu filho lá, né? Eu falo até hoje, porque assim, até os 3 anos, o menino falava é normal, cada um tem seu ritmo. Claro que não. Parei de levar nele, óbvio. Enfim. Pessoa boníssima, mas nessa área, o cara tem que ser especialista. Nós temos essa falha na nossa formação médica no Brasil, porque os médicos especialistas, eles são especialistas só naquela área. Se o transtorno é do neurodesenvolvimento, gente, o primeiro profissional que tinha que entender disso é o pediatra, é o enfermeiro, é o cara que faz o parto. Ah, mas o parto, o que que tem a ver? O parto, o que que tem a ver? O menino nasce com um cordão umbilical em volta do pescoço, a cabeça toda roxa. Aí vira e fala assim: olha, mas nós reanimamos seu filho, ele não vai precisar de incubadora, tá tudo bem, não precisa se preocupar, ele não vai ter alteração nenhuma. Mentira, gente. Como é que falta oxigenação no cérebro do ser humano não vai ter alteração nenhuma? Pode não ter ali, vai andar, às vezes vai falar, vai conseguir comer, vai ter autonomia. Senta com o menino, vê se ele escreve, vê se ele presta atenção. Duvido, pois eu pago para ver uma criança que nasceu roxinha, 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 que não tem alteração nenhuma, nem que seja na aprendizagem. Não existe isso, não. Então, os profissionais dessa área da infância tinham que ser os primeiros a saber identificar um transtorno, gente, encaminhar, ué. É uma questão de raciocínio lógico. E muitas vezes não é assim, infelizmente, tá? Então, aí você fala assim, ah, Tcheja, mas olha, o marco do desenvolvimento sentou na época, beleza, andou na época, beleza, amamentou, controlou os esfínteres ali, 3 anos, é um pouco tarde, viu, gente? A criança de 2 anos, ela já dá conta de controlar os esfínteres, tá? Se ela não tiver alterações importantes. Mamãe, xixi, tá? Realizou fono, né? É, brincava sozinho sem a medicação que foi. Criança não quer brincar sozinha, não, gente, não existe isso, não, tá? Então, ele tem atrasos importantes, tá? Por mais que não sejam atrasos que a família relatou, observando, é nítido os atrasos do paciente, tá? Então, teve muitas otites, né? Faz acompanhamento com otorrino, com neuro e com fono. E há relatos aí de transtorno depressivo na família, não tem outros. A observação clínica, eu vou passar aqui rapidinho para eu poder explicar a prova para vocês, tá? A observação clínica. Extrema dificuldade de aceitar as atividades e tarefas propostas. Gente, as atividades propostas para essa criança não foram atividades de uma criança de 9 anos, foram atividades de uma criança de 6 anos. É a massinha, o colorir. A criança nem aceitou pegar no lápis. Opa! Ah, eu não gosto de estudar. Não, opa, tem uma coisa errada aqui, tá? Por mais que não goste, se ele frequenta a escola desde os 4 anos, alguma vez na vida dele ele foi colocado para colorir. O mínimo que se espera é que quando a criança que é típica, você fala, vamos colorir? O que que você quer colorir?
Desenho de quê? Qual super-herói você gosta? É que ela fala, tia, eu gosto muito, sei lá, da Frozen, do Homem-Aranha. Ai, tia, eu quero colorir o Stitch, que é bicho feio, horroroso. Nossa, ô bichinho feio. Ah, eu quero colorir Stitch. Tá, a tia vai imprimir pra você. Você imprime, a criança fica toda satisfeita. Ela não quer parar de colorir. Colorir é uma das coisas mais agradáveis na infância. O menino quer nem pegar no lápis. Então tá errado. Você traz uma canetinha diferente, ele não quer. Você traz, ah, a tia vai te dar caneta mágica, entrega para um canetão desse tamanho, com um cheiro diferente. Ele não quer. Tem um trem errado aí, gente. É óbvio que tem. Ah, não é porque é birra. Não. A criança é atípica. Tem comportamentos que são esperados. Uma coisa é você pegar um adolescente de 16 anos e falar com ele, vamos colorir o Stitch? Ele não vai querer. Outra coisa, você pegar uma criança, tem uns 8, 9 anos ali, e chamar ele pra colorir o super-herói que ele ama. É claro que ele vai querer, óbvio que ele vai querer. É lógico que ele vai querer. Se ele não se interessou, tem alguma coisa errada que você tem que avaliar, tá? Se opõe a tudo que você fala e não quer fazer, não quer ficar na sala. Teve que criar acordos para ele ficar na sala, né? Por mais que a criança fale assim, ah, eu quero a minha mamãe. Você pode chamar minha mamãe para ficar comigo? Tia, eu quero a minha mamãe, eu quero o meu papai, eu quero a minha titi. A gente tá terminando, vamos terminar? E a gente chama a mamãe? Tá bom. A criança atípica, ela não vai te perguntar se ela pode ir na mãe dela, ela vai abrir a porta e vai sair. Simples assim. E você vai ter que correr atrás dela. Sinto lhe dizer, né? Pode até te perguntar. Se você falar que não pode, ela vai levantar, mesmo assim vai sair, né? Porque as regras sociais não são padrão para essas crianças, tá? Então, destaquei tudo aqui. Limiar de frustração, esse termo, só para fechar. Limiar de frustração, gente, é o termo, né, que nós direcionamos para quando a pessoa. Já ouviu falar, a pessoa fala assim: ah, fulano não aceita ouvir não. O que que é um não? Não é um limite, tá? Então, ó, a colega contou aí a questão da criança. A criança tá se tocando, aí a criança vem e te toca. Você fala, não, você deu limite para ela. Isso aqui não pode. Não quer dizer limite. O limiar de frustração, ele aparece quando o paciente recebe não, aí ele fica agressivo, ele fica nervoso, ele não aceita, ele reclama, ele bate, não sei o quê. Por quê? Ele tem um baixo limiar de frustração, tá? O limiar dele, limiar quer dizer limite. O limite para ser frustrado é muito baixo. Então vamos lá. Eu, Edna, se hoje, Deus livre e guarde, eu bater o carro, ou alguém bateu no meu carro, estragou o meu carro, eu vou ficar chateada. Lógico, com qualquer ser humano. Mas eu tenho um limite de frustração de tanto que eu já sofri na vida muito alto. Você não vai me ver gritando com a pessoa, você não vai me ver xingando a pessoa, você não. Nada disso. Porque acidentes acontecem. Beleza. Agora, uma criança com TDAH, com autismo, com outros transtornos, em que o limiar de frustração é baixo, até depressiva também, ou ansiosa, tá? Vou dar o exemplo de um paciente que eu atendi esses dias no atendimento terapêutico. Ele chegou muito bravo. Tia, a Olivia me tirou do sério. O menino tem 7 anos de idade. O que que a Olivia fez? Eu estava com os papeizinhos fazendo um formato de celular e ela pegou e jogou no lixo. Vontade de matar, Olivia. Gente, é só um papel. Pegou, jogou fora, arruma outro. Rasga o caderno. Faz lá com a folha. Vai lá no lixo, pega a folha que ela jogou fora. É só um papel. Mas aquilo é muito difícil para essa pessoa, porque ela tem um transtorno que atrapalha esse tipo de raciocínio, né?
O carro é a mesma coisa. O carro é muito caro, é muito caro, é muito importante, é muito importante. Mas eu tenho outras preocupações na minha vida aqui nessa terra que eu não vou surtar por causa disso. Agora, a pessoa com baixo limiar de frustração, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar a arma, ela vai dar um tiro. Como a gente já cansou de ver isso por aí. O cara matou o Gari aqui em Belo Horizonte. Não é só que ele se acha, ele tem um baixo limiar de frustração. E eu não estou defendendo ele, não. Tem que pagar pelo crime dele. Mas eu estou dizendo que não é o esperado a pessoa matar a outra porque ela está na sua frente, atrapalhando o trânsito. Isso foge à normalidade. Você buzina, você xinga. Mas matar o outro porque está na sua frente? Que loucura é essa? Então, o baixo limiar de frustração é isso. Tá? Você fala com a criança, não pode, senta. Aí ela fica nervosa, ela grita, ela sai correndo, ela te bate, abate no colega. E isso é baixo limiar de frustração. Não aceita o não. Ou seja, o não é o limite, não aceita limite. Tá? Tem dificuldade com limites. Tá bom? Então, vamos lá. Eu falei demais, o nosso tempo deu. Vocês vão ler esse documento que eu mandei e vocês vão compreender qualquer dúvida que vocês podem tirar comigo. E a prova é o seguinte: vocês vão reescrever a conclusão com as palavras de vocês, tá? Reforçando, não joga esse documento no chat GPT, porque o chat GPT é burro. Ele não consegue fazer raciocínio clínico, tá? Dá para perceber, e eu tenho dispositivo que lá no Cefet a gente desenvolveu um software que identifica se foi o chat que fez aquela atividade. Então, nem se tentar, que eu dou 0,5 sem dó. Começa a ler, jogo lá, eu vejo que é chat, eu nem leio. Já dou 0 de uma vez por pessoa. Então, se você escrever para mim 5 linhas coerentes com o que nós vimos aqui, com o que você leu aí, para mim tá ótimo. Se escrever 3 páginas, ótimo. Se escrever 3 parágrafos, ótimo. Um parágrafo, ótimo. Escreva você, com as suas palavras. Treine o seu olhar para identificar o que essa criança tem. Aqui vocês já entenderam que ela é autista. Pronto. O que está deficitário nessa criança? O que precisa ser trabalhado? Para onde você vai encaminhar? Você vai encaminhar para TO, você vai encaminhar para fono, você vai encaminhar para o psiquiatra, para o neuro, para psicopedagoga, para orientar a escola, adaptar, não precisa. Isso aí vocês vão fazer. Eu quero uma nova conclusão. Digita lá no Word e me manda. Eu tenho o link dessa avaliação, mas como a gente teve esse problema nessa aula, eu não consegui abrir o link, né, para vocês, tinha expirado lá. Pode me mandar no WhatsApp mesmo, tá? Põe seu nome, põe a data e coloca aí para mim uma nova conclusão. A prova vocês vão fazer uma nova conclusão desse documento aí que eu acabei de mostrar para vocês e que eu acabei de mandar no WhatsApp e também tem no Drive, tá bom? Ok? Alguém não Ô, entendeu? professora, Tem alguma dúvida? porque, ô, professora, eu te mandei a anamnese no privado, e aí Uhum. você não sinalizou se recebeu, se não recebeu, eu fiquei na dúvida, sabe? Se você recebeu. Aí a gente vai mandar essa conclusão, é, deixa eu entender, em cima dessa esclarecimento todo que você fez aí da aula e da conclusão, é a minha percepção. Ok, mas já está bem direcionado pelo que você colocou ali. Talvez não Sim. mude muito a minha ideia. E aí? Mas aí você vai escrever com as suas palavras. Ah, tá. Uma coisa é você ler e escrever, olha, a criança está no transtorno e tal. Beleza, outra coisa é você copiar e colar. Eu quero ver como vocês escreveriam uma conclusão desse transtorno, tá? É isso que eu preciso de Professora, você. Oi, é Li. Ana Lúcia. Eu também, como a Vânia, eu enviei a anamnese no seu particular também.